Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Iniciamos ontem o terceiro bloco de leituras, a Era de Ouro da Nação Escolhida. Eu sou o pastor Euclides Monhas Gomes, seu amigo, e estamos aqui dando sequência à nossa jornada bíblica IBPP 2024, 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Chegamos à era da monarquia unida de Israel, os seus três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, um período que durou aproximadamente 120 anos, a partir do ano 1065 a.C., quando o rei Saul foi ungido. Mas a nossa leitura, tanto a de ontem como a de hoje, estão localizadas nas preliminares dessa Era de Ouro, durante o ministério do grande profeta Samuel. Lemos ontem sobre o seu nascimento e a sua consagração por sua mãe, sua piedosa mãe Ana. Hoje vamos a um momento chave da história de Samuel, quando ele é chamado, os estudiosos pensam ele numa idade de aproximadamente 7 anos a 10, quando o Senhor o chamou para ser profeta, ainda um menino. 1 Samuel, capítulo 3, equipe de transição, é o tema da leitura de hoje, proposta no guia de viagem da Bíblia de Estudo Facilitado pelos nossos criativos jornalistas, comentaristas, Philip Yancey e Tim Stafford. Vamos à leitura. 1 Samuel, capítulo 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Não aparecem profetas durante o período dos juízes, irmãos. É uma época de trevas espirituais e religiosas. Pouquíssimos profetas aparecem no livro de Juízes. Deus propriamente aparece através do anjo do Senhor, que já disse aqui é uma teofania, né? Deus se manifestando na pessoa de Jesus pré-encarnado. O Espírito do Senhor se apoderava, né, de algumas pessoas escolhidas para missões específicas de livramento do povo, tá? Um profeta, um homem de Deus aparece aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, para repreender Eli por causa da sua negligência para com seus corruptos filhos sacerdotes, Hofni e Finés. Já falamos sobre isso na leitura de ontem, né? Então agora o Senhor vai surpreender. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, Eli faleceu com 98 anos de idade, pouco depois deste episódio aqui. Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, o candelabro, né, de ouro do tabernáculo. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A intimidade de Samuel com Deus, ele gostava de se deitar no tabernáculo, tá? Ali mesmo dentro do santo lugar. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Irmãos, ainda.
porque a partir desse dia ele vai se tornar íntimo de Deus de uma forma especialíssima, como vai se mostrar ao longo de todo o livro e citado várias vezes em outras partes da Bíblia. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, mas já vai ser. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, blasfemaram contra Deus, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli, irmãos, já estava prevendo que isso ia acontecer. Deus já tinha avisado a ele antes, irmãos. É muito triste quando a pessoa é teimosa na prática do pecado, da negligência. Um dia a conta chega, né? Ele perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor. Que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Eli e os seus filhos foram ficando cada vez mais desmoralizados diante do povo. E Samuel, apesar de jovem, era quem trazia uma palavra de Deus que o povo levava mesmo em consideração. Na sequência do texto, tá, irmãos? Capítulo 4 vai contar aí como que Israel chegou num momento aí de grande desgraça, quando os filisteus roubam a Arca da Aliança. Foi por essa época aí, entendendo também os irmãos que foi também nessa época, tá, que iniciou-se a opressão filisteia de que fala Juízes capítulo 13, e foi quando então Sansão começou o seu juizado, que durou 20 anos. Tá? Foi exatamente nesse ano, 1096 antes de Cristo, tá, que tudo isso aconteceu aí ao mesmo tempo. Equipe de transição entre os juízes e os reis. O destaque é o versículo 19, que diz assim: Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Na época dos juízes, a maior parte das promessas de Deus para os israelitas tinham sido cumpridas, incluindo a promessa de que eles possuiriam sua própria terra. Ainda assim, é evidente que falta alguma coisa.
Ninguém consideraria essa desatinada junção de territórios tribais uma nação unificada. Por isso mesmo, ao longo do período dos juízes, os israelitas lutaram entre si com a mesma frequência com que enfrentavam seus vizinhos hostis. No início de 1 Samuel, os inimigos perenes de Israel, os filisteus, exploram a desunião do povo, afunilando cada vez mais o cerco a seu território. A fraqueza militar de Israel resulta num dos períodos mais sombrios da história do Antigo Testamento, quando os filisteus capturam a sagrada Arca da Aliança. Alguns israelitas se perguntam: será que Deus abandonou a nação? Um símbolo dessa época, irmãos, foi que nasceu exatamente naquele dia terrível, quando a Arca da Aliança foi roubada, nasceu o filho de Finéias, um daqueles 2 sacerdotes corruptos que mencionei, filhos de Eli. E quando lhe nasce a criança, a mulher dele, que acaba morrendo naquele parto, porque foi traumático para ela vir as dores de parto no exato momento que chega a notícia da morte do seu esposo, a morte do seu sogro, que morreu naquele mesmo dia também, naquele momento, e o roubo da Arca da Aliança. E ela, antes de morrer, com muita tristeza, pede que chamem seu filho de Icabod. Icabod significa, em hebraico, a glória se foi, a glória acabou. Notícias para tinir os ouvidos. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Capítulo 3, verso 1. O capítulo prossegue relatando como Deus entra em cena, tal como fizera com Abraão e Moisés, e proclama um novo líder. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo, anuncia Deus no versículo 11. Ainda menino, Samuel ouve Deus falar. Ele transmite a mensagem de Deus, mesmo que isso implique uma repreensão em Eli, o homem que o criou desde a infância. O ocorrido indica que Samuel será um profeta legítimo, pois os falsos profetas costumavam transmitir apenas boas notícias. A gente tem uma história curiosa sobre isso lá em 1 Reis, capítulo 22. Envolvendo um profeta fiel do Senhor chamado Micaías. Adiante, Samuel serve a nação inteira como líder de transição no período entre os juízes e os reis. Sacerdote de formação, ele também conduz a adoração do povo. Quando surge a necessidade, chega a exercer a função de general militar, como na espetacular vitória do capítulo 7, 1 Samuel 7, liderando uma vitoriosa retomada de territórios em disputa. Por fim, com a direção de Deus, Samuel unge os 2 primeiros reis de Israel. Ao desempenhar esses diversos papéis, Samuel deixa um importante legado. Pela primeira vez num século, alguém consegue unificar as tribos. Sob a liderança dele, Israel está prestes a adquirir o caráter de nação. Deus não se esqueceu da aliança, afinal. Questão de vida para a gente pensar. Você já se sentiu chamado por Deus para uma determinada tarefa? Qual foi a sua resposta? A de Samuel é clássica, né, irmãos? Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Eis-me aqui. Rinene, em hebraico, deve ser sempre a nossa resposta ao chamado de Deus. Oremos. Senhor Deus, queremos nesta oração te exaltar como o Deus que comissiona, o Deus que chama. Como se não bastasse tu nos agraciares com a tua salvação. Tu nos honras com o teu chamado. Há um chamado para cada um de nós. Há um chamado para cumprirmos dentro de nossa casa, em nosso ambiente de trabalho ou de estudos, na sociedade em geral, dentro da tua igreja.
Há um chamado para se cumprir. E a minha oração, meu Deus, é que cada um dos nossos amados leitores da tua palavra possam ter a resposta que Samuel teve nos seus lábios. Eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo, os teus servos estão ouvindo. Ah, Senhor meu Deus, continua a erguer líderes como Samuel. Como a nossa sociedade está carente, meu Deus. Como a tua igreja está carente de homens fiéis, persistentes, carismáticos no Senhor, como Samuel. Erga, meu Pai, erga os teus homens e mulheres, profetas, para proclamar tua palavra e chamar o povo à responsabilidade diante do Senhor. Como estamos carentes disso. Seja bendito o teu nome para todo sempre. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe você e a sua família e até a nossa leitura de amanhã, quando vamos conhecer aqui a história de dois reis. Até amanhã, em nome de Jesus.